Valerie é uma criadora de conteúdo que registra suas viagens pelo mundo, muitas vezes se deslocando sozinha por regiões pouco exploradas. Em uma de suas jornadas mais recentes, ela decidiu atravessar áreas remotas do Quirguistão, com o objetivo de chegar a uma região chamada Saru. Em outras viagens, Valerie costuma pedir caronas ao longo do caminho, algo que, por si só, já envolve riscos, especialmente para uma mulher viajando sozinha em um país estrangeiro. Mas, neste caso específico, a situação era diferente. Ela não estava pedindo caronas. Valerie havia iniciado uma travessia a cavalo, completamente sozinha. It was the 5th day of my solo horse trek, and it felt like I was watching a live TV show called Horse Herding in Kyrgyzstan. While I was packing up camp, 3 little angels appeared, sat down beside me, and completely melted my heart. With the flowers I tucked into their hair, they couldn't have looked any sweeter. But only a few moments later, my mood shifted. A local man came over and started settling up Zul for me. It might have been meant as a kind gesture, but it felt way too pushy. He invited me for tea at his yurt, but I was still busy. Pouco depois, a situação mudou. Um homem da região se aproximou e começou a ajudá-la a organizar os equipamentos. A atitude, que poderia ser interpretada como gentileza, rapidamente passou a causar desconforto. Ele se aproximava demais. Invadia o espaço pessoal. Insistia em interagir, mesmo após sinais claros de que Valerie preferia ficar sozinha. O homem a convidou para ir até sua casa tomar chá, enquanto ela ainda estava ocupada, desmontando o acampamento. Valerie recusou. Mesmo assim, ele continuou insistindo. Красавица. Муж есть? Муж? Да, муж. А только один турист день. Да. А ночи куда спать? Сарколь, да? Ночи. I don't know. А ночи спать сарколь? Нет. Где чатер? Одну, да, только двое, одну. Одна. А только одна, да? Yes. Я дома есть чатер. Я чатер есть. А потом сарколь, хорошо? I want to be alone. Понял? Нет. Понял? No. Эй, дома, давай. You said I said no. Давайте чай поем, чай. Leave me alone. Хорошо. I'm so glad I filmed this. It just shows the reality sometimes. I wish I had reacted more firmly, but honestly, I was just drained and frustrated. It was another reminder to set aside people-pleasing and speak up loudly. But I wasn't going to let this man ruin my day, so I brushed it off and kept moving, not knowing that this wouldn't be the last challenge of today. On the way, I met a shepherd who was puzzled why I was walking Zul instead of riding him, but We are here to enjoy together. And that's fine if I also have to walk a little bit. He already helps me a lot with it. Durante o encontro, as perguntas começaram a se tornar ainda mais incômodas. Valerie deixou claro, mais de uma vez, que queria ficar sozinha. Ela pediu para que ele se afastasse. Tudo isso ficou registrado em vídeo. Mais tarde, ela comentou que ter gravado a situação foi importante, não apenas como registro, mas como forma de mostrar uma realidade que muitas vezes não é discutida. Ela também refletiu que gostaria de ter sido mais firme, mas naquele momento estava cansada, frustrada e apenas queria seguir viagem. Valerie decidiu não permitir que aquele episódio encerrasse o dia. Ela seguiu adiante. Pouco tempo depois, encontrou um pastor local que estranhou o fato de ela estar caminhando ao lado do cavalo, em vez de montá-lo. Ela explicou que o animal já carregava bastante peso e que caminhar juntos fazia parte da experiência. Era uma decisão simples, guiada por cuidado. No entanto, a tranquilidade durou pouco. Outro homem se aproximou. Desta vez, a abordagem foi direta e inesperada. Ele fez uma pergunta claramente inadequada. Diante da situação, Valerie tomou uma decisão imediata. Ela continuou andando, não permaneceu no mesmo local. Mais tarde, ela comentou que seguir em movimento provavelmente foi a escolha mais segura naquele momento. Valerie conseguiu concluir aquela etapa da viagem sem sofrer qualquer dano físico. Mas o episódio deixou marcas. Ele reforçou algo que muitas pessoas só entendem quando vivenciam esse tipo de situação. Gentileza nem sempre é suficiente como proteção. E, em alguns lugares, permanecer em movimento pode ser a única forma de se manter segura. Em uma manhã comum, 2 homens saíram para correr por uma trilha conhecida como Machito Wind Trails, em Fort McMurray, na província de Alberta, no Canadá. A atividade era rotineira, nada fora do normal, até que algo surgiu da mata. Em poucos segundos, a corrida deixou de ser exercício. Um dos homens pegou o celular e começou a gravar.
we're no good. No good. Pausing workout. No way, man. We're not good. We can't do this. You have to let us go today. For the buffalo, you have to let us go. We got nothing for you. We have nothing. We'd give it if we had it. Hey, back. Stay. That's it. That's as far as you're going. Stop. Stop. Right now. Stop. We can't. We can't. Get All together. Get us together. We'll Huh? look bigger together. We can't, man. We can't. Just stay together. Stay together. We can't. Stay together. Right, stay together large. Let's back away from him. Let him go actually go by. Yeah. I'll smash him in the head Yeah. with this rock. Hey, Go on. Go on your way. come on. Good. It'll be your part from now on, okay? Okay, great. Yeah? Look around for a rock. Wait a second. If he hits, I gotta hit him in the head. Back! Diante deles, um grande animal avançava lentamente pela trilha. Os dois pararam imediatamente. Não havia spray de defesa. Não havia nenhum tipo de proteção. A única opção era manter a calma. Eles começaram a recuar com cuidado, falando em voz alta, tentando parecer maiores. Se mantiveram juntos, sem movimentos bruscos. A cada passo para trás, o animal se aproximava mais. O clima ficou tenso. Qualquer erro poderia mudar tudo. Stay together. As long as we look like that. Good, 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 good. 2 rocks up. Let us go. Let us go. Don't be looking like that. It's not nice. Holy sh**. Hey. Attaboy, big guy. Beautiful. Attaboy. Attaboy. Era visível que o medo já havia tomado conta. Por razões que ninguém conseguiu explicar naquele momento, o animal acabou se distraindo. Ele se voltou para a vegetação ao lado da trilha. Pouco a pouco, perdeu o interesse e seguiu em outra direção. Assim que perceberam que havia espaço suficiente, os dois não pensaram 2 vezes. Começaram a correr. Pausing workout. Take that rock and put it in your garden. O treino foi retomado apenas para chegar o mais rápido possível ao carro. Quando finalmente entraram no veículo, a tensão deu lugar ao choque. A respiração pesada, as mãos tremendo. Eles sabiam que aquilo poderia ter terminado de forma muito diferente. Felizmente, ninguém se feriu, mas a experiência deixou um aviso claro. Em trilhas cercadas por mata, nem sempre o perigo faz barulho. E da próxima vez, eles deixaram claro que não sairiam sem algum tipo de proteção adequada. Aqui no Capturados por Câmeras, mostramos apenas os registros. E lembramos que, em certos lugares, a natureza sempre tem a última palavra. Desculpe, mas preciso deixar um recado. Se você está acompanhando até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo no ar. Dito isso, vamos voltar ao vídeo. Net vive na estrada desde 2021. Ela viaja em tempo integral com seu cachorro, Pike, cruzando o país por rotas cênicas e trilhas mais isoladas, sempre registrando tudo para o seu canal. Mas em um desses vídeos, algo completamente inesperado transformou uma noite tranquila em um verdadeiro problema. Net havia encontrado o que parecia ser o local perfeito para acampar. Uma região alpina, elevada do Colorado. Hi, buddy.
We are here in High Alpine, Colorado, and it is a lot colder here than in southern Colorado. To be fair, I did choose to come to this location specifically because in the next couple of days, they are calling for a really significant snowstorm. And we really haven't had a lot of snow. And I'm really looking forward to a winter wonderland. It is Thanksgiving, and I'm gonna be cooking my Thanksgiving meal over the campfire. Fria, isolada, exatamente como ela queria. Ela mesma explica que escolheu aquele ponto porque uma forte nevasca estava prevista para os dias seguintes. E para ela, aquilo fazia parte da experiência. Era dia de ação de graças. Nath preparava sua refeição no fogo de chão, enquanto a noite se aproximava lentamente. Pouco a pouco, a escuridão tomou conta do lugar. Tudo parecia normal. Até que um som estranho começou a ecoar. I have no idea why there's a helicopter outside my camp. Like, if it was search and rescue, I feel like I would see flashlights and hear people, like, shouting and, like, setting up a base camp, maybe? Oh my gosh, I think I hear another helicopter coming. A helicopter just landed right there. You can kind of see the flashing light. It's so loud and so close. I don't know what's going on. What is happening? Okay. Whatever it was, they're gone. I hope no one was hurt. I kind of feel like it was one of those flight for life or whatever helicopters, because this whole situation is just really bizarre. Minutos depois, eles foram embora. Mas a situação ainda não tinha acabado. Pouco tempo depois, os helicópteros voltaram. I hear another helicopter. No. It's flying right on top of us. Is this helicopter like parked in the middle of the road? I am so confused. I think I see flashing lights. So I think someone has a flashlight. If it wasn't so dark, I'd be able to see what's going on. This is so weird. Okay, it's flying away. Agora, ainda mais baixos. Voavam praticamente sobre o acampamento. Nath tentou entender o que estava acontecendo, mas a escuridão impedia qualquer visualização clara. E então, o pior aconteceu. Knocked into my camp. Look at what just happened. This helicopter just flew in and knocked over everything. Oh my God. Diesel everywhere. I hope my diesel heater didn't break.
Like 2 helicopters just came in over my camp at tree line. So like, oh God, I'm going inside. They're flying off. Okay. They broke my heater. So I have absolutely no way to heat myself tonight because I'm about to cry. This is my home. O vento gerado pelas hélices atingiu o acampamento em cheio. Equipamentos foram derrubados. Painéis solares, sua principal fonte de energia, foram arremessados. Objetos se espalharam pelo chão. Um dos helicópteros passou tão próximo que atingiu diretamente o acampamento. O aquecedor a diesel foi danificado. Nat entrou em choque. Aquele espaço não era apenas um acampamento. Era a casa dela. Sem aquecimento, em uma região fria e isolada, Nat decidiu se abrigar no veículo. Os helicópteros finalmente se afastaram. Na manhã seguinte, ela avaliou os danos. Os prejuízos eram significativos. Alguns milhares de dólares em equipamentos danificados. A única boa notícia é que os painéis solares ainda funcionavam, mesmo que com eficiência reduzida. Até hoje, não há uma explicação oficial clara sobre o que aqueles helicópteros estavam fazendo ali. Não parecia uma operação policial, nem uma ação de resgate. Muitos espectadores sugeriram que Nat entrasse em contato com as autoridades para entender o ocorrido. Ela mudou o acampamento para um local mais seguro e seguiu viagem. Nat e Pike saíram ilesos, mas o episódio deixou um alerta claro. Nem sempre os riscos na estrada vêm da natureza. Às vezes, eles surgem do céu. Hunt Your Way é um criador de conteúdo de aventuras ao ar livre, baseado na região central do estado de Ohio, nos Estados Unidos. Há cerca de 6 anos, ele comprou uma propriedade afastada e passou a investir tempo e esforço no local. Colocou um camper no terreno e usava o espaço para guardar ferramentas e equipamentos. Durante os 3 primeiros anos, tudo correu normalmente, até que algo começou a mudar. Ele passou a notar veículos atravessando sua propriedade, algo que nunca havia acontecido antes. Desconfiado, decidiu instalar câmeras de vigilância ao redor do terreno. Pouco tempo depois, suas preocupações se confirmaram. Durante a noite, alguém entrou na propriedade. A janela do camper foi danificada. A porta foi forçada. O interior foi revirado. Tudo o que podia ser levado, foi levado. Infelizmente, os responsáveis não foram identificados. As câmeras não registraram imagens úteis naquela ocasião. Após o ocorrido, ele reforçou o camper, cobrindo a janela com fita e evitando deixar qualquer objeto de valor no local. Por um tempo, tudo ficou em silêncio. Até que, algum tempo depois, algo voltou a acontecer. So this video footage here, I've actually held on to for quite a while, since last year. We're gonna go ahead and roll this video here. I'm gonna put it in slow motion here so we can talk about it. So as you can see, he's kind of creeping up here to the door. He kind of goes past the door and kind of looks, I'm assuming to make sure there's no vehicles or anything on down the driveway. Goes up there, gives the old handle a pull. Obviously the door's locked. Then he goes over to where you can see the window I have taped to where it was broke out before. Starts peeling on that tape. That must have evidently took too long because then next thing you know, he tries to actually pry the window open, which he does get it open enough to put his arm through there. Okay, so by now at this point here, we were smart enough not to leave really anything of any true value in the camper there. So the video, you can see him coming out on the slow-mo it as well. You can see he's running with something coming out the door, and that would actually be an old 10-year-old heater that we had in there, electric heater, that he helped himself to. Dentro do camper, já não havia nada de grande valor. Mesmo assim, o invasor saiu correndo com um objeto. Era um aquecedor elétrico antigo, com cerca de 10 anos de uso. Nada valioso, mas ainda assim, um furto. Nos dias seguintes, o criador voltou ao local. Mais uma vez, encontrou o camper aberto. Mas dessa vez, algo havia ficado para trás. Alright, hey, we just got back down to the property. Pulled in the driveway here, it's all ice. Got the car stuck. That's gonna be fun, but
come down here to do a few things. We'll talk about that here soon, but as you can see, our thief's been back. He pulled up the tape there, and I've already actually went in the camper, and look, he left something this time. Left his knife. So, as soon as I get out of here, I'm gonna go call the sheriff, see if he can come down. I really hope they're gonna fingerprint this knife, because that's all we need to catch this guy. And I believe I know who it is, and I believe he's already in the court system, and he should already have his fingerprints on file. So all they got to do is get a print from that. It'd be pretty simple to match up. So let's hope they go the extra mile for me and get that thing fingerprinted. Ele acreditava que aquele objeto poderia finalmente ajudar a identificar o responsável. Imediatamente, decidiu entrar em contato com o xerife local, na esperança de que a faca fosse analisada e comparada com registros já existentes. Segundo ele, havia a suspeita de que o invasor já tivesse passagem pelo sistema judicial. Felizmente, ninguém da família estava no camper naquela noite. O objeto deixado para trás deixava claro que a situação poderia ter sido muito mais grave. Dessa vez, nada importante foi levado. Mas o episódio serviu como um alerta. Mesmo lugares afastados e aparentemente tranquilos podem se tornar imprevisíveis. E nem sempre o perigo faz barulho. Limitless Outdoors é um canal voltado para atividades ao ar livre, especialmente caça. Mas fique tranquilo, neste vídeo, nenhum animal é caçado. Ainda assim, o registro mostra com clareza o quão imprevisível e perigosa a natureza pode ser. Durante uma expedição em uma área remota, o grupo percebe algo incomum. Primeiro, sons vindos da vegetação. Depois, movimento em diferentes pontos ao redor. Não era apenas um animal. E logo ficou claro que não estavam sozinhos. Eles haviam se aproximado de vários ursos, incluindo uma fêmea com filhotes. No início, o clima parecia quase descontraído. Alguns comentários, tentativas de interpretar o comportamento dos animais. Mas a situação mudou rapidamente. The little bears aren't that big. They're probably this year's, I bet. That's why we could hear him in two different places over there. And they're all getting close. I wonder when one of them will also take off the other one, then they'll just come tearing up here right beside us. Grung, 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 right up the ridge. There's another one. It's number 5. Shane has a really uncanny ability to predict exactly what's going to happen with animals just based on their behavior, and his predictions are about to come true. Oh yeah, look at the noggin on him. Where's the other one? Right in front of him? Yeah, he's headed right. Oh yeah, there they go. There they go. Here they come. Oh yeah, here they go. Okay. Here they go. Oh, the big one's chasing them off. And here they come, right up the hill after us. Just what we wanted, right? Oh yeah, and there's the... Oh, they're coming right for us, dude. Is your camera ready? Oh no. Yeah. Here they go. Um dos integrantes percebeu algo preocupante. Os ursos estavam se deslocando. E não era para longe. Eles estavam vindo na direção deles. Hey! 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 All 3 of them, dude. Or all 5 of them. Hey! Get out of here! Oh shit. Hey, have your rifle? Shane's trying his best to get these bears to realize that they are there, but the bears know it and they don't even care, and they just keep coming right up the mountain at them. Hey! Get out of here! Here she comes, dude. Hey! Hey! Where are they at? They ran. These bears ran right through where Shane and Adam were just set up. Had they not moved, they would have had a real serious confrontation with these 3 bears. You got your camera ready? Yeah. Hold on, she ain't gone. No. Oh my gosh.
Dude, that one down there's huge. That is a huge bear. Dude, I still don't feel good about this. Yeah, that was fun. Camera rolling the whole time. Oh my gosh. Dude, I'm shaking so bad. We just had 5 grizzlies come after us. There, and I said, let's run over here to give her some room to come up that ridge. Yeah, she would have charged us. Yeah, because we've been too close. Oh yeah. Yeah, I figured we could handle them out here on this open face. Dang. That was spooky. Em poucos segundos, a distância começou a diminuir. O tom das vozes mudou. As brincadeiras cessaram. Agora, a prioridade era apenas uma: serem vistos e evitar uma aproximação direta. Gritos, movimentos amplos, tentativas de parecer maiores. Mesmo assim, os ursos continuavam avançando. Por um momento, parecia inevitável. Os animais passaram exatamente pelo ponto onde eles estavam segundos antes. Se não tivessem se deslocado, o encontro teria sido muito mais sério. Mesmo após a passagem inicial, a tensão não acabou. A fêmea ainda estava por perto, observando, avaliando. O grupo aguardou, em silêncio, até ter certeza de que os animais haviam se afastado de vez. Quando tudo terminou, veio o alívio. Respirações aceleradas, mãos tremendo, e a consciência clara de que haviam estado muito perto de algo que poderia ter terminado mal. No final, eles tentaram rir da situação, mas o registro deixa uma lição evidente. Na natureza, a linha entre observador e alvo pode desaparecer em segundos. E mesmo pessoas experientes podem se ver em situações fora de controle. Rick é um criador de conteúdo apaixonado por van camping, e seus vídeos mostram justamente isso. Como adaptar um veículo simples para dormir, cozinhar e viajar, gastando pouco. Com frequência, Rick passa a noite em diferentes regiões do Reino Unido, sempre documentando a experiência. Em um desses vídeos, ele decidiu estacionar próximo a uma área de floresta. Não era um lugar novo para ele. Rick já havia gravado ali outras vezes. Segundo ele, era uma área permitida para acampamento, tanto em barracas quanto em vans, por se tratar de uma região de uso comum. O plano parecia simples: ficar dentro da van, preparar algo para comer, esperar a noite cair e depois explorar a floresta próxima. Right, I'm here. This is the common. Now, I've been here before and shot a few videos here before. I did one on my shower and a couple of other things that I've filmed here. It's only up the road from me, so it's a really easy place to come to. And it's lovely, and you can wild camp here, and you are allowed. And you can camp in your vans here, and you're allowed as well. Something to do with bylaws and some common land. I think this is like one of 10 places in this country where we can actually do it. So I'm here, I'm just going to sit in the van, make myself something to eat, let it get a bit colder and a bit darker, and then I'm going to go off into the woods over there and see what we can find. Após preparar e comer alguns cachorros quentes, Rick resolveu deixar a van. Com a câmera ligada, começou a caminhar pela mata já escura. I mean, this is ridiculous. I've got no idea where I'm going. Oh, there's a gate. Let me go through here. Oh, hello. What's that? What is that in the woods there? Look, what's that? Oh, I think I found the church. That was easy. Ah, it's not a gate. That is a fence. Ah, there's the church. Oh yeah, look at that. What is a little church like that doing in the middle of the woods? Have a little look inside. Logo nos primeiros minutos, ficou claro que ele não conhecia bem o caminho. Portões, cercas, trilhas pouco visíveis. Até que algo chamou sua atenção. Entre as árvores, surgiu uma pequena construção. Uma igreja, isolada, no meio da floresta. Rick se aproximou, comentou sobre a estranheza do local e decidiu voltar durante o dia para observar melhor. Naquele momento, preferiu seguir adiante. Church. I'm going to come back and check this place out in the morning when I can have a good look round.
because I've already tripped over and gone arse over tit. Bye, church. The hell is that? Hello? Hello? Hang on. Did you see that? Or was that just me? There's my gimbal. I left my gimbal there. Swear. This me. Oh, there was someone standing there. There was someone standing right here. I swear to God, there was someone standing right here by my gimbal. Poucos instantes depois, algo mudou. Rick parou de repente. A câmera continuava gravando. Ele parecia confuso. Disse que havia visto alguém perto do equipamento que havia deixado no chão. Um vulto escuro. Por alguns segundos, ele tentou entender se aquilo tinha realmente acontecido ou se era apenas impressão. Rick voltou até o local onde estava seu gimbal. O equipamento continuava ali, mas a sensação não passava. Ele repetiu várias vezes que tinha certeza de ter visto alguém parado, exatamente naquele ponto. Maybe there's something about being on your own in the woods. Maybe I'm just a bottle job. I'm probably just a big wussy wuss bag, but I swear blind I saw someone where my gimbal was leaning up against the fence. I'm absolutely certain that I saw someone standing there. So I'm just going to sit here now. I'm just going to go through the footage and just have a quick look. I've looked back at that footage. There's definitely someone standing there. Now, I know you're going to all go, oh, staged, you got someone with you, but I can promise you I've got absolutely no one with me. The whole purpose of coming out in this van is I'm on my own. And, well, enough room for 2 people unless I'm with the wife, but trust me. Rick decidiu encerrar a caminhada e voltar para a van. Já estava tarde. Dentro do veículo, ele comentou que talvez estivesse apenas impressionado por estar sozinho no escuro. Ainda assim, resolveu revisar rapidamente as imagens gravadas. Ao assistir ao trecho, ele afirmou que era possível ver uma figura parada exatamente onde ele havia deixado o equipamento. Rick fez questão de deixar claro que estava sozinho e que nunca produziu vídeos encenados. Seu canal nunca teve esse tipo de conteúdo. Mais tarde, já deitado, ele se despediu da câmera e tentou descansar. Mas a noite ainda não havia terminado. Anyway, I'm gonna get my head down, watch some videos, and I'll see you in the morning. Hang on, let me just get the lights on. Right, it is. What is it? 1 o'clock in the morning, and I swear blind, I just got woken up by someone trying the van door handles. There was a knock. There was definitely a knock. Someone was trying the van door handles as well. I'm going to turn the lights out. Someone was trying the van door handles. Okay. I heard a car pull up. There's definitely a car pulled up outside. I'm gonna have a look. Por volta da 1 da manhã, Rick acordou assustado. Segundo ele, alguém parecia estar mexendo na porta da van. Houve um barulho. Depois, o som de um carro parando nas proximidades. Rick acendeu as luzes e, contra qualquer recomendação, chegou a abrir a porta para verificar. Pouco depois, o carro foi embora. Mesmo assim, ele decidiu esperar mais um pouco. Talvez, pensou ele, quem passou tenha percebido que havia alguém dentro da van. Mas o carro voltou. Right. This. I am going home.
They've driven off again. I didn't even look out. I just peered through my curtains that I've got up. Through the curtains there, I can see outside. And it's driven off again. I don't know if this is anywhere I shouldn't be parked, but I'm going. I'm not staying here anymore. Dessa vez, Rick não saiu. Apenas observou pelos vidros. Quando o veículo se afastou novamente, ele tomou a decisão final. Não ficaria mais ali. Rick ligou a van e deixou o local imediatamente. No fim, nada aconteceu, mas a sequência de eventos deixou marcas. Um vulto na floresta. Barulhos durante a madrugada. Pessoas se aproximando da van. Tudo isso em uma única noite. Rick afirmou que foi, sem dúvida, a experiência mais desconfortável que já teve acampando sozinho. E mesmo sem uma explicação clara, fica a pergunta: o que realmente estava acontecendo naquela floresta naquela noite? Se você curtiu esse vídeo, tem outro caso perturbador aqui em cima. Se quiser continuar, é só clicar. Eu sou o Alexandre. Até o próximo vídeo.